Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Adam e voltei aqui com os vlogs diários da mostra, né? Que não estão sendo muito bem diários, mas é porque eu tô muito cansado, tô num ritmo muito pirado. E eu vim aqui finalmente falar do que eu assisti ali nos dias 5 e 6 da mostra, né? Então, vim aqui falar primeiras impressões de todos os 6 filmes que eu vi nesses dias. É como eu falei, é um ritmo muito louco, é muita coisa que eu tô assistindo, mas eu vim aqui comentar. Começando aí pelo filme A Arte do Caos, um filme alemão que eu diria que é o tipo de filme que eu me vejo assistindo na Rede Globo, aquele filme de sábado à noite, aquele filme de pai, sabe aquele filme de ação que eu consigo ver o Jason Statham estrelando. Só que aqui a gente vê um ator alemão seguindo uma narrativa bem convencional, uma narrativa ali de um cara que dá golpes, né, um ladrão, que faz ali 2, 3 golpes grandes por ano, né, pra ficar abaixo do radar, e aí ele se envolve com um golpe onde ele tem que assaltar um quadro de um museu. E aí, no caso, ele tá indo fazer esse golpe, ele faz esse golpe, mas obviamente, né, afinal de contas a gente tá falando de cinema e as coisas têm que sair um pouquinho errado, esse assalto ele sai dos trilhos e vai dando as coisas erradas, vão ficando ali uma bagunça, vai quase uma comédia de erros, cada vez mais um erro acima de outro, e umas coisas imprevisíveis, mas no geral, desde a forma dele, desde a forma como ele é filmado, até o estilo de narrativa, é bem convencionalzão, você consegue ver pra onde o filme tá te levando. Acaba que não é uma grande surpresa, mas também não é aquela decepção. Ele fica bem no meio, aquele filme ali que é um filme legal de ver, um filme que funciona, a arte do caos, mas que também não te entrega nada além do que você já espera quando você lê a sinopse, sabe? Não é aquele filme que você sai surpreso do cinema. Talvez a grande surpresa desse filme é o fato de que você não se decepciona tanto. Dessa sessão de arte do caos, eu fui para um outro filme já na Cinemateca Brasileira para assistir algo que eu já tinha uma curiosidade um pouco maior, porque eu vi a galera falando a respeito, né? Eu vi as pessoas falando bastante desse filme já faz uns meses que eu vi as pessoas elogiando I Saw the TV Glow, né? Que não veio aqui como a tradução oficial, mas a tradução ali seria algo como Eu Vi o Brilho da TV, que é um filme que eu falei, pô, legal, um horror, né? Jovem e tal, as pessoas estão elogiando, estou curioso para ver. E é um filme assim que talvez essa tenha sido uma das grandes decepções da mostra de cinema. Porque é um filme que ele, pra mim, não tem pé nem cabeça. Isso poderia ser o problema dele, mas não é. Pra mim, o problema dele é maior do que esse. E é uma coisa que me passa aquela vibe assim de não quero ser diferentão, vou fazer um filme diferentão. Vamos fazer um terror diferentão, mas ao mesmo tempo seguindo para as referências mais óbvias possíveis, sabe? Parece que a diretora tá tentando fazer um videodrome adolescente, só que com referências a Matrix e muitas mesmo referências ali pra época ali de adolescência, sabe? Quando você quer ser revoltado, quando você quer ser alternativo, que não é só uma fase, é tudo diferente. Sabe o Tumblr dos anos 2012, ali 2012, 2013? Se você viveu essa época, você deve lembrar do Tumblr dessa época. É exatamente a vibe que esse filme me passou, só que não de uma forma boa, não é uma nostalgia de uma forma legal, pelo contrário. É uma narrativa que vai do nada a lugar nenhum, quase que um surto coletivo, uma besteirada mesmo, onde a personagem principal ali, a menina principal, eu acho que até ela vai para um estereótipo bem estranho de realmente dessa personagem que não, ela quer ser diferentona, ela gosta de um programa de TV que ninguém gosta, ela vê algo ali que ninguém vê. Só que o programa não é interessante, os personagens não são interessantes, o protagonista em si realmente é bem chatinho. É um filme que tenta ali colocar uma representatividade, né? A garota, ela é assumidamente lésbica. O personagem principal, pelo que eu entendi, ele seria algo ali meio que bissexual ou até em um certo ponto ele coloca como um assexuado, mas eu acho que tá mais para um bissexual, até por trabalhar pensando nas cores do filme, né, que tem muito aquela bisexual light, mas é uma representatividade que, por mais que funcione, não é uma representatividade forçada, mas é um filme que, assim, parece que ele tá usando isso para tentar esconder os probleminhas, sabe? Tipo, é um filme ruinzinho, um filme bem fraquinho, mas ele tem uma representatividade e isso é legal. Só que, assim, não adianta você ter representatividade se todo o restante, toda a narrativa ela é muito ruim, ela é bem ruim mesmo. E aí, pra salvar esse dia, né, o que realmente salvou esse dia pra mim, foi o terceiro filme e último filme desse dia, que foi um filme que eu tava já com uma certa expectativa também, vi alguns comentários de outros festivais, é um filme que tá bem cotado ali para umas indicações ao Oscar 2025, e que particularmente eu amei muito. Tô louco pra fazer um vídeo só dele, pra falar só dele, porque eu realmente gostei, que é o Brutalista, o filme The Brutalist, filme que fala aí sobre um arquiteto que fugiu ali da Europa pós-guerra, né, tá cheio de problemas, então ele tenta se estabelecer nos Estados Unidos até que ele consegue um job, né, um trampo ali que vai mudar a vida dele. É um filme que ele é muito cuidadoso nos detalhes, aí tem uma narrativa
épica, grandiosa, mas ainda assim com os pés no chão, é muito ali ligado ao personagem principal, quase um estudo de personagem, né, pela forma como ele segue esse protagonista, interpretado magistralmente pelo Adrien Brody, que eu imagino também que vai receber uma indicação de melhor ator, eu acredito que ele seja o favorito, junto com Ralph Fiennes, do Conclave, mas que eu ainda não assisti, e particularmente hoje seria minha aposta até para ganhar o prêmio, tanto The Brutalist como melhor filme, quanto o Adrien Brody como ator, mas eu também cravo ali outras indicações, como pro Guy Pearce em ator coadjuvante, Felicity Jones em atriz coadjuvante e até roteiro original. Esse filme ele é muito legal, ele é realmente um grande épico, teve um intervalinho ali no meio. Foi a primeira vez que eu fui ver um filme lançamento com um intervalo no meio, ali um intervalo realmente programado pro filme, que até faz sentido onde eles fazem essa divisão com cronômetro na tela para as pessoas saberem o tempo que elas têm, sei lá, para pegar uma água, para ir no banheiro. Foi muito legal, foi uma experiência muito única e um baita filme que eu realmente tô ansioso para falar mais dele, porque eu até agora, assim, é um dos meus favoritos desse ano, viu? E realmente é um dos favoritos da mostra, mas também um dos favoritos deste ano. Realmente gostei bastante dele. Antes de eu continuar com o que eu assisti no dia 6, vou pedir só para vocês deixarem um like nesse vídeo, para essa cobertura ela chegar para mais gente. Eu tô me empenhando bastante, tô gravando esse vídeo de madrugada. E eu espero muito que vocês estejam curtindo essa cobertura e pedir para vocês se inscreverem se for novos por aqui e, é claro, deixar o like para esse vídeo chegar para mais gente, também me seguir aí nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tô fazendo uma cobertura complementar ao que eu tô fazendo aqui no YouTube. Mas vamos lá pro dia 6, porque o dia 6 aí já teve umas coisinhas mais interessantes para comentar, como por exemplo o documentário da Sandra Kogut, No Céu da Pátria Neste Instante, um documentário que fala ali sobre a polarização que a gente viu, né, polarização política que a gente viu nos últimos anos, culminando nos atos terroristas do 8 de janeiro, onde as pessoas invadiram o Congresso. É um documentário que ele é bem convencional, na verdade. A gente acompanha ali dois grupos de pessoas, um de cada polo político, né? A gente tem ali os petistas, pessoal de esquerda, a gente tem ali uma galera mais reaça, mais fascista, assim, com inclinações fascistas, e estão falando absurdos no decorrer do filme inteiro, umas coisas meio que o filme meio que coloca quase como que pra ridicularizar. Eu entendo essa escolha, eu concordo com essa escolha, mas o problema é que ele não faz muito com isso, ele não elabora muito com isso, ele simplesmente registra tudo o que aconteceu e todas as reações das pessoas, por exemplo, as reações que essas pessoas tiveram com as eleições, durante a apuração de votos, mas ele não cria ali nenhuma linha de raciocínio muito maior, ele não cria ali um comentário muito maior, e acaba que ele é bem assim um registro. Ele é um documentário mais voltado para o registro de um fato, para o registro de um momento, e dessas pessoas, né, voltado ao grupo dessas pessoas ali, como a gente não teria como acompanhar milhões de pessoas, então eles acompanham mais ou menos 6 pessoas de cada polo político, mas no geral não é um documentário que me brilhou muito os olhos. Eu achei ok, achei legal pela intenção, acho interessante porque eu acho que é um registro, um documento que a gente vai ter pro futuro, né, pra gente olhar pra essa época, mas no geral, enquanto filme, enquanto a peça cinematográfica, eu não curti tanto. De lá eu fui para um dos filmes mais loucos que eu vi na mostra, mas também mais loucos que eu vi nesse ano, que é o The Surfer. Também não tem título oficial no Brasil ainda, pelo que eu olhei aqui, mas ele seria O Surfista, interpretado, né, por ninguém mais, ninguém menos do que Nicolas Cage. E Nicolas Cage é um cara que, assim, se ele tá no filme, você tem um sinônimo de diversão. Às vezes o filme nem é tão bom, mas você acaba se divertindo porque ele se entrega para os papéis de uma maneira muito louca. E agora o que ele tá fazendo nos filmes, assim, mais porque ele quer fazer e não porque ele precisa fazer, né? Não é questão de boleto, é questão dele realmente querer entregar alguma coisa. Ele tá acertando muito nos projetos. E eu não vou falar que The Surfer é uma grande obra-prima, é o melhor filme do ano, mas é um filme tão pirado, tão único, assim, tão ímpar, que vale demais. E obviamente a gente tá assistindo uma baita atuação do Nicolas Cage, que ele se entrega muito, ele tá pirado, ele faz umas maluquices ali nesse filme, mas maluquices muito boas, e o resultado é muito engraçado, é muito hilário. Tem uns momentos revoltantes, tem uns momentos assim que você fica, sabe, o que eu tô assistindo, mas também tem uns momentos que ele vai ali quando ele já se direciona pro final, que você fica surpreso, assim, tem alguns, nem diria que são uns reviravoltas, plot twists, nada assim, mas alguns momentos, os fechamentos desse filme, ali, a forma como ele vai concluindo as coisas, é bem surpreendente, e a gente conta ali com uma fotografia muito legal, uma fotografia saturada e uma trilha sonora que dá um tom ali de sonho. Você não sabe se o que você está vendo é real, é um delírio, e você está acompanhando o Nicolas Cage descendo por uma espiral de loucura muito específica. E assim, é um filme muito divertido. Acho que é um dos filmes mais divertidos que eu vi até aqui.
muito legal mesmo. E é sempre um prazer ver o Nicolas Cage atuando ali, principalmente quando ele se solta, quando ele vai pro modo mais pirado, mais louco possível. O cara brilha muito. E vocês sabem que eu sou fã do Nicolas Cage aqui, né? Porque eu elogiei ele horrores no Longlegs. Mas o The Surfer também, eu obviamente prefiro o Longlegs, mas o The Surfer é um filme tão divertido, é tão legal. Sério, se você tiver a oportunidade de assistir no cinema, em casa, não sei quando ele vai ter lançamento, né? Por enquanto ainda não tem uma data oficial de lançamento. Mas sério, botem na sua lista, porque The Surfer é piração. Você pode acabar assistindo e falar, nossa, é piração demais pra mim, não curti tanto esse filme. Mas ele vale ver porque ele é uma coisa que eu tenho certeza que você não vai ver tão cedo, um filme assim tão pirado quanto esse. Falando de piração, vou falar aqui do filme que fechou o meu dia 6, que é um filme brasileiro dirigido pelo Marco Dutra, que dirigiu As Boas Maneiras, um filme que eu amo aqui do Brasil, que é bem de horror, né? A gente fala ali de gêneros do Brasil, pouca gente dá valor ao nosso cinema de terror, que é um cinema que vale muito. E o Marco Dutra é um dos grandes nomes do cinema de terror do Brasil. Não só com As Boas Maneiras, como também com Enterre Seus Mortos, que são dois filmes ali que eles brincam bem com mitologia. E aqui ele faz algo muito parecido ao elaborar uma mitologia nessa adaptação de um livro de mesmo nome, que é Enterre Seus Mortos, filme protagonizado pela Marjorie este ano e pelo Selton Mello. E que é um filme muito loucão, muito pirado. Ele vai para um horror cósmico que eu não imaginei que eu veria tão cedo algo assim no cinema brasileiro. Que vamos lá, já é meio que difícil a gente assistir filmes de terror brasileiro. E um horror cósmico, que é um horror que já é difícil ver em qualquer cinema, né? Porque qualquer país ali meio que vai ter um pouco de dificuldade de elaborar o horror cósmico, porque é um horror que apela muito pro desconhecido, é um horror que apela muito pra, assim, pro que você não consegue entender, compreender. Então funciona muito nas páginas de livros, por exemplo. Não é à toa que a obra do Lovecraft, que é um cara, um expoente do horror cósmico, ele é uma obra muito conhecida. Mas quando a gente traz para o cinema, isso nem sempre dá certo. Enterre Seus Mortos, ele fica um pouco no meio termo. Para mim, ele funciona muito bem porque ele elabora um horror cósmico, tem boas atuações, a mitologia que o Marco Dutra cria aqui é muito fascinante, é muito assim de deixar você preso na cadeira tentando entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não é um filme que lida tão bem na hora de dar respostas. Então, quando o filme precisa fechar as coisas, ele começa a tentar achar algumas soluções, ele começa a tentar dar respostas para algumas das perguntas que foram abertas, que podem não ser tão satisfatórias assim, ou simplesmente um problema quando a gente pensa que o filme tem muitos mistérios em aberto, muitas coisas em aberto, muitas subtramas, que por mais que tenha algum probleminha ali no fechamento, particularmente eu saí muito satisfeito com esse filme porque eu gosto demais de toda a produção dele, todo o design de produção é muito legal, os trabalhos de maquiagem é muito bom e as atuações também são muito boas, fora como eu falei, o próprio texto, a própria elaboração dessa mitologia, né, essa lógica de trazer seitas, de trazer uma coisa realmente bem apocalíptica, com chuvas de pedra, os animais estão morrendo, né? E aí tudo isso ligado ao personagem do Selton Mello, que é um cara que fica recolhendo cadáveres da estrada, sabe? Então é muito louco, é muito piradão, assim. É um filme que é difícil, eu imagino que boa parte do público. Eu vi, na verdade, na mostra alguns amigos meus que não gostaram desse filme, eu super entendo porque não gostaram, mas eu acredito que outras pessoas também vão adorar, porque é um filme que é muito ali, talvez de. É um filme mais sobre o sentir do que sobre o entender. Eu acho que é isso que eu senti com esse filme. E é um filme que eu senti bastante, né? Um filme que eu fiquei ali muito louco, muito bizarro. Cara, é muito bizarro, é muito fascinante, eu acho muito envolvente tudo que o Marco Dutra faz, e eu acho que todo esse trabalho não dá pra ser jogado fora porque o final ali não consegue arcar com tantas respostas, pelo contrário, é justamente porque o filme ele tem muita coisa pra absorver. É um filme que te convida pra ver de novo, porque eu acho que dá pra ir pegando detalhes numa segunda vez, uma terceira vez, que vão complementar algumas lacunas, e o filme ele vai se tornar até mais fácil um pouco de compreender, apesar de que eu ressalto o que eu falei, que eu não acho que seja um filme pra entender, e sim pra sentir. Mas é isso, galera, esse foi o resumão dos meus dias 5 e 6, foram 6 filmes, 3 em cada dia. Eu ainda tive um outro filme que eu vi por fora da mostra numa cabine de imprensa, que em breve também quero trazer vídeo aqui, depois eu falo qual é, porque aqui vamos focar na mostra. Mas é isso, eu tô super cansado, mas eu tô adorando fazer essa cobertura e eu espero muito que vocês que estão me acompanhando também estejam curtindo. Muito obrigado por assistir até aqui, novamente vou deixar linkado aqui um vídeo aqui do caso do Ainda Estou Aqui, que foi o último filme da mostra que eu comentei no vídeo individual, e linkado também a playlist com todos os vídeos dessa cobertura. Novamente obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.